Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Gomes Lima, da Universidade Federal de São Carlos, e hoje vamos discutir sobre as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, conforme a Resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009. Começamos com um poema de Loris Malaguzzi chamado, ao contrário, As 100 existem. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de julgar e de falar. 100 sempre 100 modos de escutar as maravilhas, de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo, dizem-lhe, de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que assim não existem. As crianças, ou a criança diz, ao contrário, assim existem. Muito bem. Esse poema serve para nos mostrar, nos indicar, né? Eu acredito sempre nessa sinalização de que não devemos esquecer da especificidade da criança pequena. Por isso, as diretrizes curriculares nacionais servem como apoio ao professor e à escola para que essa especificidade esteja sempre à mão, esteja sempre em evidência no trabalho cotidiano, ok? Mas quando falamos em diretrizes curriculares nacionais, a pergunta que não quero calar é: o que são e para que servem? As diretrizes curriculares nacionais, também conhecidas como os DCNs, são normas para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, ok? E nós vamos observar que existem DCNs para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, também para a educação superior, né? E outras modalidades de ensino também. Nessa especificidade da aula de hoje, a gente está tratando sobre a educação infantil, ok? Vamos aí pensar um pouquinho sobre onde aparece mais a, a indicação de que as diretrizes elas são importantes e devem orientar o trabalho da escola e do professor. Na LDB, a atual, 9394 de 96, no artigo 9º, diz assim, que a União incumbir-se-á de, inciso 4º, estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Ok? Muito antes de serem elaboradas as diretrizes centrais da BNCC, que nós discutimos em aula anterior, não é? Já havia esse indicativo sobre o estabelecimento de competências e diretrizes, tanto para a educação infantil, como para o ensino fundamental, como o ensino médio, a partir da LDB. Né? É claro que esse indicativo ia fundamentar os currículos de conteúdos mínimos de cada ente federativo, de cada município, por exemplo, né? Ok? E sem existir naquele instante ainda uma base nacional comum. Tá? Por isso que foi necessário
é que a base nacional comum fosse elaborada e recentemente implementada no Brasil, tá? Muito bem. Olhando um pouquinho para as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, eu organizei de tal maneira, nesse quadro aqui, para que vocês pudessem perceber algumas similaridades, né? Como as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil são organizadas. E aí a gente separou o seguinte, pessoal. Vejam, ao todo, são 13 artigos organizados em 14 orientações, ok? O primeiro artigo trata dos objetivos, né? O primeiro e segundo artigos, melhor dizendo. O segundo aí vai tratar o ponto 2, que a gente elaborou, né, nesse nível de organização, as definições do currículo, da proposta pedagógica, da criança, né, conforme os artigos 3 e 4. A concepção de currículo da educação infantil, matrícula e faixa etária apropriada, né, e jornada, artigo 5º. Os princípios, artigo 6º. A concepção da proposta pedagógica, artigo 7º. Objetivos da proposta pedagógica para a educação infantil, artigo 8º. Organização de tempos, de espaço, tempo e materiais, artigo 8º, parágrafo 1º, incisos 1 até o 8º. Proposta pedagógica e diversidade, artigo 8º, parágrafo 1º, incisos 9 e 10. A proposta pedagógica e crianças indígenas, artigo 8º, parágrafo 2º, inciso de 1 a 4. Proposta pedagógica e as infâncias do campo, artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 1 ao 5º. As práticas pedagógicas da educação infantil, artigo 9º, incisos 1 até 12 e parágrafo único. A avaliação, como é que deve ser feita com a especificidade da educação infantil, né? Artigo 10, incisos 1 ao 5º. Articulação com o ensino fundamental, né? Educação infantil em articulação com o ensino fundamental, artigo 11. A implementação das diretrizes pelo Ministério da Educação, artigos 12 e 13. E, finalmente, aí, né, o processo da concepção e elaboração das diretrizes, junto com o artigo 13. Nesse tipo de organização, a gente vai passar sobre cada um desses tópicos aqui para a gente poder entender a que se presta as diretrizes para a educação infantil e a sua importância também. Eu acredito que aí tem uma contribuição muito significativa para nós educadores, nós pedagogos, para a gente poder entender essa dialogia entre o ensinar e o educar propriamente dito a partir da especificidade da criança. Ok? Então vamos lá, passando, portanto, seguindo, conforme aquela sequência que a gente apresentou para vocês. Ok? Artigo 1º. A presente resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. E as propostas pedagógicas de cada escola, meu povo, é de responsabilidade da própria escola. Muitas redes querem fazer até uma ajuda, entre aspas, para as escolas, já enviando documentos prontos. Isso é um desserviço à própria unidade educacional, porque cabe à unidade elaborar a sua proposta pedagógica, não é? Levando em consideração o grupo que ali se encontra, né? Que quando a gente fala o grupo, a gente está falando do número de crianças, né? Da comunidade, da especificidade do que se quer alcançar. É claro que as diretrizes vão ajudar como uma orientação geral, mas cabe à unidade ainda assim estar conversando com todos os segmentos representados para elaborar a sua proposta pedagógica. Artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil
articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução, avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. Então, são pontos de partida, né, para se pensar a própria prática da escola, né, e para se atingir as metas que são desenhadas na leitura do contexto da comunidade. Definições agora que a gente vai passar, já que passamos pelo objetivo, né, pegando aí os artigos 3º e 4º. E aí a gente tem definições de currículo, de proposta pedagógica e definição de criança. Isso para nós é muito importante enquanto educadores, ok? Como é que a criança é definida e pensada, tá? Então, vamos pegar um por um para a gente poder estar entendendo a partir da própria diretriz. Por isso que a gente está fazendo esse exercício de leitura e reflexão a partir desse documento normativo. Artigo 3º. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade, que é o período que a gente entende como educação infantil. Mas veja, se a gente concebe o currículo como um conjunto de práticas, observe que cabe ao professor ter a base teórica necessária para poder fazer esse tipo de intervenção. Não é? É importante, muito importante, a gente está relembrando que o que vocês aprenderam sobre cada um dos grandes pensadores educacionais, de repente são observados no dia a dia, no cotidiano, porque a gente só pode recuperar um monte de contribuições, a gente pode dizer assim, né, para verificar o rendimento da criança à luz do que cientificamente se produziu. Isso é muito bom, tá? Então, se o currículo é entendido como conjunto de práticas, a gente tem que ter a base teórica para subsidiar a nossa prática também, numa articulação. Essa articulação a gente chama de praxis. Praxis é a articulação dialética entre teoria e prática, portanto. Artigo 4º. As propostas pedagógicas, agora a definição de proposta pedagógica. As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, aqui é uma das aproximações, né, do que a criança é. Né? Então, a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos. Aqui é a definição de criança. O que é criança à luz da DCN, da DCNEI, né? Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. A criança é sujeito histórico de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Ok? E a proposta pedagógica? É exatamente o centro do planejamento curricular. Né? E a proposta pedagógica é justamente um mapa que vai ajudar a escola a atingir as expectativas de aprendizagens, a ideia de criança que se constrói a partir das orientações e das várias leituras possíveis que se faz, né, desse ser histórico e de direitos. Concepção de educação infantil. Vamos lá, a parte das ECNs. Matrícula, faixa etária e jornada, artigo 5º. Okay? Olha como é importante a gente saber dessas especificidades, né, gente? Então vamos lá, artigo 5º.
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino submetido a controle social. Controle social é o acompanhamento, o monitoramento, né, para verificar se o direito da criança está sendo observado propriamente dito, né? Ok? Muito bem. Então, nós temos que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecidas em creches e pré-escolas. E hoje, também, os alunos de 4 e 5 anos fazem parte já da educação básica obrigatória, ok? Que pode, inclusive, também, além de creches e pré-escolas, podem ser oferecidas a partir da educação dentro das escolas de ensino fundamental também, ok? Parágrafo 1º do artigo 5º. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Ó, é muito importante a gente fazer esse destaque, porque em muitos concursos vocês vão se deparar com isso, tá? Garantir sem requisitos de seleção. Parágrafo 2º. Eu destaquei, tá? Vocês podem observar o que está em vermelho, porque é importante para nós, como educadores, termos isso em mente. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Parágrafo 3º. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Parágrafo 4º. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Ok? Não é pré-requisito. Parágrafo 5º. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Ok? Muitas vezes, um ou outro pai acaba judicializando a vaga para o seu filho, justamente porque, às vezes, as escolas próximas às suas residências estão muito lotadas. E aí ele aciona o Ministério Público, né, que garante a vaga da criança próxima à sua residência, ainda que esteja lotada a escola é obrigada a aceitar a criança. Parágrafo 6º. É considerada a educação infantil em tempo parcial a jornada de no mínimo 4 horas diárias e em tempo integral a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Tá? Então, gente, isso é muito importante para a gente saber, inclusive, regular o nosso trabalho enquanto profissionais da educação. Tá? Jornada parcial, 4 horas diárias, tempo integral, né? A gente tem aí com duração igual ou superior a 7 horas diárias. Certo? Muito bom. Agora, os princípios que devem orientar a prática da educação infantil, né? Portanto, a prática é o centro do currículo da educação infantil. A prática junto com os campos de experiência, certamente. Vamos lá. Artigo 6º. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Primeiro, inciso 1º, princípios éticos. Princípios éticos dizem respeito à autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diretrizes culturais, identidades e singularidades. Ética tem a ver, certamente, com esse caráter, não é? Não só do respeito, mas dessa vivência, ao mesmo tempo que eu me descubro como ser autônomo,
né? E eu tenho deveres também, e esses deveres devem ser respeitados por mim e por todos, né? Enquanto serem em desenvolvimento. Depois, os princípios políticos. Dizem respeito aos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Isso, desde os pequenininhos, isso devem ser trabalhados, né? Devem ser colocados como orientação do trabalho do professor e desenvolvido junto com as crianças também, tá? Porque a cidadania nós nascemos como pertencentes a uma nação, mas a cidadania é uma construção. Ela precisa também ser aprendida e ensinada, certo? Os princípios estéticos dizem respeito à sensibilidade, criatividade, da ludicidade, liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. O que serve para o desenvolvimento da criança também serve para orientar o trabalho do docente, certamente, tá? Então vamos recuperar o que falamos até agora. Quais são os princípios que devem estar presentes nas propostas pedagógicas na educação infantil? 3. Princípios éticos, políticos e estéticos. Ok até aí? Muito bem. Gente, a concepção de proposta pedagógica, portanto, agora, já que é a escola, ela tem que desenvolver a sua própria proposta pedagógica. Artigo 7º diz: na observância destas diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica, né? Então, ela vai ser exatamente a expressão, né, do currículo, da organização da vida escolar, não é, para cumprir uma função sociopolítica e pedagógica. E como que a proposta pedagógica vai fazer isso? Primeiro, inciso primeiro, oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. Segundo, assumindo responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Terceiro, possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Quarto, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância. Quinto, construindo novas formas de solidariedade, de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta, o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Vocês observam como até aí as diretrizes elas são felizes quando, num primeiro momento dos seus objetivos, ela diz que o currículo se expressa a partir das práticas e das vivências, não é? É exatamente isso, né? Dentro das atividades, dentro das interações e das brincadeiras, onde isso vai estar se dando de uma forma bem recorrente, né? Recorrente é aquilo que se repete, portanto, até se tornar uma vivência propriamente dita, algo comum para todas as crianças e para os professores também. O artigo 8º trata dos objetivos da proposta pedagógica da escola. Vejam, a gente sabe que a proposta pedagógica é um documento norteador do currículo, né, das ações que a escola vai ter que desenvolver, etc. E ela tem por objetivo, né, o artigo 8º. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação,
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças, ok? Eu costumo dizer que você tem que estar bem certo de que essa é a profissão que você escolheu e você vai se esmerar por fazer bem, porque a criança vai exigir de você exatamente esse cuidado. Né? Ao mesmo tempo, ainda que não exija, é sua obrigação fazer com que estas sensibilidades sejam desenvolvidas, né, como atribuição da tarefa do professor. Chegamos ainda no artigo 8º, parágrafo 1º, né, que trata um pouquinho lá sobre organização de espaço, tempos e materiais. Então, vamos para o parágrafo 1º. Na efetivação desse objetivo, né, que acabamos de passar, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem, inciso 1º, a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo, ok? Aí a gente tem um primeiro vetor, né? Porque essa é uma garantia que a proposta pedagógica tem que fazer uma previsão, né? Então, o cuidado, algo indissociável ao processo educativo. Então, educar e cuidar são elementos indissociáveis. Inciso 2º, a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Inciso 3º, a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização também são são vetores importantes para constar na proposta pedagógica. O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local, de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. Eis aqui um item importante, né? A gente só faz acontecer a gestão democrática quando a gente inclui as pessoas do nosso contexto para que possam fazer as suas observações, encaminhamentos também de ideias e ações para melhorar a qualidade da educação. Inciso 5º, o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades. Inciso 6º, os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência, às salas de aula, né, de referência das turmas e à instituição. Conhecer o local interno, né, as salas, a biblioteca, a brinquedoteca, se tiver, e assim vai. E fora, né, o espaço reservado aos jogos, aos brinquedos, às brincadeiras, o famoso parquinho, né, é importante demais fazer com que isso faça parte da rotina da criança. Inciso 7º, acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Ok? Inciso 8º, a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Ok? Nesse conjunto, observamos que a organização dos espaços, do tempo e dos materiais tem que contemplar a todas as crianças ali, né, na unidade educacional. Sobre a diversidade, a proposta pedagógica a partir do artigo 8º, parágrafo 1º, né, incisos 9 e 10, diz o seguinte, inciso
Nono, o 9, né? O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação, tem que ser colocado dentro daquilo que a escola vai trabalhar, mesmo porque faz parte da nossa própria história como povo, não é? Tá? Então, recuperar isso na base curricular é de fundamental importância. A dignidade, inciso 10º, a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência, física ou simbólica, e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes. Primeiro, a escola procura analisar o que aconteceu de fato, né? E aí, havendo necessidade, ela encaminha para o conselho tutelar, e o conselho tutelar faz os encaminhamentos necessários para que a criança seja protegida de todas as formas possíveis. A proposta pedagógica e as crianças indígenas, artigo 8º, parágrafo 2º, incisos 1 ao 4º, diz lá no parágrafo 2º: garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem, primeiro, proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e memórias do seu povo. Segundo, reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças. Terceiro, dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidado coletivos da comunidade. E, inciso 4º, adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes de modo a atender às demandas de cada povo indígena, né? Concernente ao seu linguajar, concernente às suas formas de crenças, né? Os seus valores, as suas festas, dentre outros quesitos, né? Muito bem. A proposta pedagógica agora é as crianças do campo, o que diz lá a partir do parágrafo 3º, incisos 1 ao 5º. Parágrafo 3º. As propostas pedagógicas da educação infantil das crianças, filhas de agricultores, familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados de reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, devem reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais. Segundo, ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como a práticas ambientalmente sustentáveis. Terceiro, flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações. Quarto, valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural. Quinto, prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade. Veja como é importante. Isso não significa que somente se vai trabalhar somente o contexto, né, em que as crianças vivem. Outros elementos devem se incorporar ao trabalho que o professor tem que fazer no dia a dia também, né? É claro que
essas pontuações, a partir do artigo 8º, sobre as infâncias do campo, assim como a educação indígena e as quilombolas, elas são importantes, né? Mas não se tratam de únicas orientações para o trabalho docente. Né? Há que se ter em mente que o trabalho do professor em desencadear experiências de aprendizagem é muito mais amplo. Ok? Práticas pedagógicas da educação infantil, né? O que se entende por isso, né? E como elas podem ser aí desdobradas. Vamos lá, artigo 9º. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Isso nós chamamos de eixos estruturantes da educação infantil, garantindo experiências que, para inciso 1º, promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. Inciso 2º, que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão, expressão gestual, verbal, plástica, expressão dramática e musical, por exemplo. Inciso 3º, que possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e reescritos. Ok? Inciso 4º, recriem em contextos significativos para as crianças relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. Inciso 5º, que ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. É assim que a gente aprende também ao que denominamos de autonomia. Inciso 6º, que possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. 7º, possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade. É o que a gente estava falando, né? Sobre os grupos que foram privilegiados em nível de destaque, como as crianças do campo, as crianças indígenas, não é? Então você não fica só dentro do contexto, você alarga o horizonte para a criança também entender que o mundo é muito mais amplo do que a sua própria realidade. 8º, incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento e a indagação. E o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Inciso 9º, promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, de artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. 10º, que promova a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade, da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. 11, o 11º, não, 11. Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. 12. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Ainda mais nos tempos em que vivemos,
em que os recursos tecnológicos são muito mais exigidos. Parágrafo único. As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular ou proposta pedagógica, de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração de todas essas experiências que nós acabamos de passar, certo? De que maneira isso vai se dar? As propostas pedagógicas têm que fazer uma previsão. Sobre a avaliação da criança pequena ou das crianças de educação infantil, ela tem a sua especificidade também, não é? Então não é a mesma coisa da avaliação que se pratica nos anos até o quinto ano dos anos iniciais de ensino fundamental ou nos anos finais, ensino fundamental, ensino médio e outras modalidades. Vamos ver? Artigo 10º, artigo 10, incisos 1 ao 5º. Artigo 10. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças. Para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, sem objetivo de promoção e sem objetivo de classificação. Tá? Eu estou destacando e parando um pouquinho para a gente poder estar entendendo isso, tá, pessoal? Não é passar de ano. Ela está em fase aí de progresso mesmo das suas competências, das suas habilidades, tá? Então, qualquer tipo de avaliação, ela tem que ter o sentido de acompanhamento, né? Ou então uma perspectiva mais diagnóstica, garantindo. Inciso 1º, a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Inciso 2º, utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, etc. 3º, a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas e aos diferentes momentos de transição vividos pela criança, transição entre casa, instituição de educação infantil, transições no interior da instituição, transição em relação à creche, à pré-escola e transição em relação à pré-escola ao ensino fundamental. 4º, a documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil, ok? Porque já que é diagnóstico, o pai tem que saber, a mãe tem que saber qual é o percurso formativo do seu filho, né? Em relação ao quanto ele já progrediu. 5º, a não retenção das crianças na educação infantil. Tá? Isso não existe para efeito de Brasil. Ok? Articulação com o ensino fundamental. O que dizem as DCNEs? Né? Artigo 11. Na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Né? Tem muitas escolas, e algumas delas particulares, que querem muito se prestar a mostrar que tem qualidade, fazendo um desserviço à própria criança. Né? A criança precisa brincar, interagir. Ok? É claro que os espaços educativos que são desenvolvidos na escola podem garantir outras aprendizagens. Ok? Mas esse não deve ser o objetivo primeiro do trabalho com a educação infantil. E aí nós chegamos artigo 12 e 13, implementação das diretrizes pelo Ministério da Educação.
E diz lá no artigo 12 que caberia ao Ministério da Educação elaborar orientações para a implementação das diretrizes, que foi feito, né? Por isso que elas estão em vigência até hoje, não fazem concorrência à BNCC. Elas trazem um pouquinho de luz, né, ao trabalho que já existia antes da BNCC realmente ser implementada e ter surgido propriamente, né? E agora continuam também com essa missão, vamos colocar dessa forma. Artigo 13. A presente resolução entra em vigor na data, né, a partir daí de 2009, que ela foi reelaborada, né, revogando-se as disposições em contrário especificamente à resolução número 1 de 99 do Conselho Nacional e da Câmara de Educação Básica, ok? Então, essa resolução é a reformulação da resolução de 99, ok? 10 anos depois, portanto, certo? E o processo de concepção e elaboração das diretrizes. O processo de concepção e elaboração das diretrizes, com a participação de representantes de entidades nacionais, como a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, não é? Dentre outros, participaram da construção dessas DCNs. Então, houve legitimidade social para que elas tivessem a sua validade aí garantida, ok? Então, a gente pode dizer para vocês que as diretrizes, elas são normativas, não é? Ao mesmo tempo que amplificam contribuições para que as propostas pedagógicas da educação infantil sejam desenvolvidas, né? E hoje, à luz do que a BNCC traz para a educação infantil, né? Na sua organização organização didática sobre as faixas etárias propriamente entre bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas a partir, né? Portanto, da educação infantil de 0 a 5 anos, né? Que a gente tem aí dentro desse recorte. Muito bem, vocês observaram que nós passamos por todos os artigos aí, né? Da resolução, ou melhor, da resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009, né? Que traz as diretrizes curriculares nacionais, e a gente espera que tenha ficado como contribuição para vocês o olhar sobre a necessidade de entender a educação infantil sobre os eixos do cuidar e do educar como as grandes preocupações, né, as preocupações centrais do trabalho da escola, do trabalho do professor, sobretudo, né? Naquele vetor, a gente pode dizer assim, sobre interações e brincadeiras. Fiquem bem, tenha aí uma continuidade de estudos, muito proveito. Até mais.